Bom dia, Igreja Batista no Bonfim. Estamos aqui novamente para mais um EBD online. Espero que vocês tenham passado a semana bem, descansaram bastante. E enquanto está essa crise aí do coronavírus, nós vamos continuar com os modelos online. Semana passada nós demos introdução a um novo assunto, o assunto dos profetas bíblicos. Nós aprendemos sobre as características de um profeta nas Escrituras. Nós aprendemos se existem profetas hoje de fato e fizemos uma discussão aqui teológica, bíblica, muito boa sobre o assunto. Hoje eu vou me aprofundar um pouco mais no ensino para vocês, falando sobre o primeiro profeta que a Bíblia apresenta de fato, que é Moisés. E Moisés foi uma figura muito importante para o nosso meio e agora nós vamos estudar mais sobre o assunto. Esse é o primeiro domingo que vamos falar sobre Moisés. Falar sobre Moisés é um assunto muito complexo, então eu vou gravar 2 vídeos falando sobre Moisés. Hoje nós temos a introdução sobre Moisés e semana que vem nós vamos fazer um estudo mais aprofundado sobre quem era a pessoa de Moisés. Primeiro momento, por que é importante estudar sobre Moisés? Moisés ele foi um personagem histórico muito importante para diversas coisas, principalmente para o contexto judaico-cristão. Ele lançou bases teológicas para os profetas, ele lançou bases teológicas para os teólogos cristãos, ele escreveu parte das Escrituras e toda a base da teologia judaica, do mundo judaico-cristão, vem de Moisés. É difícil entender o Evangelho sem Moisés. É difícil entender as obras de Deus sem Moisés. Então Moisés ele teve um papel crucial na história da redenção e na escrita das Escrituras. Hoje nós acreditamos que a Escritura é nossa regra de fé e prática. Em grande parte nós devemos a esse personagem chamado Moisés. Então, entendendo qual era a importância dele, nós podemos passar aqui para um ponto mais importante. Para entender quem era Moisés, nós precisamos entender como é que era o mundo na época de Moisés. Que mundo era? Como que era o mundo na época de Moisés? Vamos entender melhor. Primeiramente, Moisés ele nasceu num contexto de escravidão. O povo de Israel estava sendo escravo há mais de 300 anos, aí quase 400 anos, e Moisés nasceu nesse contexto. E nós podemos investigar a Bíblia e nós vamos perceber que o faraó da época, ele tentou matar os meninos de 2 anos para baixo. Por que ele fez isso? Qual era a preocupação do faraó? Só para situar vocês um pouco no espaço, aí, no tempo da história, Moisés nasceu cerca de 1500, alguns estudiosos dizem 1526 anos antes de Cristo. Mais de 200 anos antes do nascimento de Moisés, um povo chamado os Ixos invadiram o Egito. E como é que eles fizeram isso? Na terra dos Ixos teve uma fome muito forte, teve uma seca muito forte que acabou os mantimentos, a semelhança do que aconteceu na época de José. Então, o que aconteceu? Os Ixos eles começaram a se instalar dentro do Egito. E conforme o tempo foi passando, que os Ixos foram se instalando no Egito, os Ixos começaram a ganhar notoriedade política. Eles se estabeleceram em algumas cidades e eles conseguiram criar exércitos próprios. Então eles combateram com os egípcios, venceram e durante um tempo 2 governos surgiram no Egito, que era o governo da dinastia do faraó e o governo dos Ixos. Depois de um tempo, essa convivência entre 2 governos na época do Egito, ela passou a ser não tão pacífica assim. Os egípcios começaram a ficar mais insatisfeitos com os Ixos, juntaram as forças e eles assim expulsaram esses invasores do Egito, expulsaram e retomaram o poder e a dinastia dos faraós voltou a reinar sobre todo o Egito. Mas qual é a importância de entender isso para a história? Os Ixos eles foram derrotados cerca no ano de 1580, 1570 a.C., algumas décadas antes do nascimento de Moisés. Na época do nascimento de Moisés, lembre-se, o faraó decretou que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos. Por quê?
Porque o texto lá em Êxodo 2 nos indica que o faraó estava com medo do povo hebreu invadir o Egito e tomar o poder, a semelhança do que aconteceu com os Ixos. Então o faraó da época, não havia muitas décadas que tinha vivido isso, e isso tinha acontecido, a história ainda estava um pouco fresca na memória dele, então ele determina que todos os meninos de 2 anos para baixo sejam mortos. E isso com certeza cresceu um preconceito muito grande entre os egípcios contra os hebreus. Eles viram os hebreus crescendo e eles começaram a associar a figura dos hebreus com os Ixos. Da mesma forma, os Ixos entraram no Egito em uma época de fome e ascenderam politicamente. Da mesma maneira, foi assim que o José chegou como escravo no Egito, ascendeu politicamente, trouxe o povo dele para a terra. Então eles tinham medo que o povo hebreu, como os Ixos, ascendesse de novo politicamente e dominasse o Egito novamente. Era esse o contexto histórico de Moisés. Ele nasceu debaixo dessa crise política e desse medo que os faraós tinham de perder o seu reinado. Dessa maneira, Moisés então foi perseguido quando era criança e depois foi adotado pela família do faraó. E como se deu essa situação? Bom, a família de Moisés, sabendo desse decreto, teve aquela história, colocou Moisés ali numa cesta ali de junco e colocou ele no rio. E a filha do faraó, que havia ido tomar banho no rio, viu aquilo ali. Então é interessante quando a gente investiga, essa história está lá em Êxodo 2, a gente investiga essa história, a gente pode perceber algumas coisas interessantes. Primeiro, por que a filha do faraó quis adotar o menino dos hebreus? Aquele não era o primeiro que ela tinha visto. Ela diz, olha, isso aí é um menino dos hebreus, certamente das hebreias. Então, o que ela faz a respeito? A Bíblia diz que ela pega e adota a criança. Por que ela faz isso? Certamente porque ela queria ter um filho para suceder o faraó da época ao trono. Certamente ela não tinha herdeiros, ela não podia ter filhos ou coisa do tipo, então ela decide adotar Moisés e dá para a própria mãe de Moisés, que cuida um tempo dele, e depois ela adota Moisés porque ela queria um herdeiro do trono, ela queria que a família dela continuasse no trono. É interessante isso. Então lá em Êxodo capítulo 2, verso 10, nós temos esse texto que diz que a filha do faraó dá o nome de Moisés ali porque tirou ele das águas e adota ele. O que isso significa? Significa que Moisés ele foi educado no Egito. Ele recebeu um pouco da educação judaica, mas toda a vida dele, grande parte da vida dele, ele passou no Egito. Ele passou cerca de 40 anos da vida dele ali na realeza do Egito. Então o que isso significa? Significa que toda a educação dele intelectual veio dos egípcios. Ele cresceu nesse meio. Ele cresceu vendo as tensões políticas. Ele cresceu vendo provavelmente algumas guerras. Ele cresceu vendo o faraó ali fazer a sua gestão pública, o povo do Egito. Cresceu vendo essas coisas. Então ele aprendeu e absorveu muitas dessas coisas. Não somente isso, por ele fazer parte da realeza do Egito, ele certamente recebeu uma das melhores educações intelectuais da época. E isso é muito importante para nós compreendermos quem era Moisés. Vamos a alguns pontos aqui. Primeiro, ele tinha um conhecimento político. Vocês estão vendo aqui no slide algum lado da tela, alguma parte da tela. Primeiro, ele tinha um conhecimento político. Se ele seria o próximo faraó, certamente, então isso significa que ele estava sendo treinado para isso. Significa que tudo estava sendo articulado para que ele adquirisse um bom conhecimento político na área de guerras, na área de gestão, na área de leis também. Então você percebe todo esse padrão no Pentateuco. A partir de Êxodo você percebe Moisés redigindo leis, você percebe Moisés redigindo julgamentos, atendendo à necessidade do povo. Então, durante a época que Moisés passou no deserto, ele usou grande parte do conhecimento dele que ele aprendeu no Egito.
Ele trouxe esse conhecimento à tona e foi usado por Deus para gerir o povo de Israel durante esse tempo que eles iam passar no deserto. Alguns outros conhecimentos básicos que ele tinha. Ele tinha conhecimento em astronomia. A astronomia do Egito era bem desenvolvida para os povos da época. Então estudar as estrelas, estudar os astros, era uma das especialidades do povo egípcio. E nós percebemos que Moisés ele tinha esse conhecimento quando nós lemos Gênesis capítulos 1 e 2. Você percebe Moisés falando sobre os luminares dos céus, você percebe ele falando sobre a lua, sobre o sol, enfim, sobre as estrelas, sobre o firmamento. Então o conhecimento astronômico da época, Moisés trouxe e implementou na Bíblia, na história da criação. O conhecimento intelectual que ele adquiriu, ele implementou na Bíblia. E nós podemos notar isso, essas características literárias, no livro de Gênesis. Terceira coisa que vocês estão vendo aí na tela é conhecimento em medicina. A medicina do Egito era muito avançada. Técnicas de mumificação, técnicas de cirurgia, circuncisão também. O povo egípcio praticava circuncisão como uma forma de higiene. Práticas dentárias, odontológicas, eram uma preocupação do povo egípcio. E Moisés, colocou tudo isso nas escrituras também. Então você pode perceber leis que falam da higiene do homem, da higiene da mulher, da higiene das crianças, do que eles poderiam e não deveriam comer. Então Moisés, ele por viver nesse meio, ele conheceu tudo isso. Outra coisa muito interessante, ele tinha um conhecimento em história. E eu vou conectar os dois últimos pontos aqui, conhecimento em história e conhecimento em documentar fatos. Por Moisés ele ter tido a educação intelectual dos egípcios, isso significa que ele tinha um amplo conhecimento e acesso a fontes escritas de autores que hoje nós não conhecemos. Isso nós percebemos em alguns pontos. A história de Adão e Eva não foi só narrada pela Bíblia, existem outros povos antigos que também narram a história de Adão e Eva. Isso é interessante. A história do dilúvio. A história do dilúvio foi narrada por mais de 200 povos. E Moisés ele tinha o conhecimento da história do dilúvio. Isso dá a entender que ele pode ter pego essas histórias em tradição oral, a partir da família dele, da família hebreia dele, e também ele pode ter tido acesso a fontes que nós não tivemos acesso. Então ele tinha uma enorme gama de fontes escritas ali, a favor dele e que ele usou em parte para documentar a Bíblia. E segunda coisa, baseado também em conhecimento de história, ele também tinha o conhecimento em documentar fatos. O que isso significa? Significa que ele tinha o conhecimento de um historiador. O historiador da época não é como o historiador de hoje. O historiador da época, ele documentava os fatos que estavam acontecendo. Eles tinham um escriba que documentava para eles, ou eles mesmos documentavam. Então, o historiador de hoje, o que ele faz? Ele investiga o passado, ele vai às fontes, ele vai na arqueologia, ele vai nas escavações, ele começa a reconstruir a história a partir das fontes que ele lê no passado. Mas o historiador da época documentava o que estava acontecendo para deixar para gerações posteriores, e era isso que Moisés estava fazendo. Moisés ele narra os detalhes nas escrituras com uma precisão incrível de fatos. A narração dele dos fatos é incrível. Tanto o conhecimento que ele trouxe de várias fontes históricas, como o que ele narrou no dia a dia dele, o encontro dele com Deus, o que o povo de Israel fez, passou, as suas estratégias de guerra, as histórias narradas, tudo isso Moisés documentou de maneira brilhante no Pentateuco. Então nós podemos perceber essas características de Moisés no Pentateuco. Moisés era um grande intelectual. É por isso que Deus ele usou Moisés basicamente como uma peça de xadrez. Deus ele queria escrever um documento, inspirar um documento para o povo, para servir de regra de fé e prática, e ele usou Moisés para isso. Então, saindo agora um pouco desse lado intelectual de Moisés, essa importância que ele teve para redigir os livros, vamos fazer uma breve introdução, um resumo sobre a história dele, pontos que vamos tratar no vídeo posterior.
Primeira coisa que eu queria tratar para vocês. Moisés passou os primeiros 40 anos da vida dele na realeza egípcia. É isso que a Bíblia documenta. Ele passa os 40 anos no Egito, participando ali da realeza, e ele mesmo não fala muito sobre o que aconteceu nesses anos, mas o relato que a Bíblia dá é esse, que ele passou 40 anos. Depois, já ele sabendo das suas raízes, depois ele vê aquela cena de um egípcio maltratando o hebreu. Então ele, quando olha para um lado para o outro, né, a Bíblia diz, vai, mata o egípcio, esconde na terra. Depois o faraó descobre, ele é perseguido e ele vai para Midian. Ele vai para uma cidadezinha, um pequeno vilarejo chamado Midian. Ali ele conhece Jetro, ali ele conhece a esposa dele, Zípora, casa e tem filhos, e começa a viver apacentando animais ali, cuidando de animais, diferentemente da forma como ele vivia no Egito. No Egito ele estava na realeza, né, aprendendo da nata intelectual, aprendendo estratégias políticas, medicina, literatura, poesia. Toda a nata intelectual egípcia estava na mente dele, mas em Midian, ele, entre aspas, não que isso não seja digno, mas ele rebaixou um pouco o nível dele. Ele foi trabalhar como pastor, ele foi trabalhar mexendo com animais, né? Voltando aí às raízes do povo, porque o que o povo dele fazia no Egito era apacentar ovelhas, apacentar animais, e ele estava voltando a fazer o que o povo dele fazia ainda como escravo, né? Então esses 40 anos que Moisés passou em Midian foram cruciais para ele se colocar no lugar dele, para ele entender que não precisava estar na realeza do Egito para realizar as coisas que Deus queria que ele realizasse. E que Deus não queria que ele estivesse na realeza do Egito para ter notoriedade política e libertar o povo. Deus queria agir com ele de uma maneira diferente. Após esses 40 anos, Deus, lá em Êxodo capítulo 3, chama Moisés. Ele chama Moisés ali no meio daquela sarça ardente, dá os comandos para ele, né, realiza alguns milagres ali diante dele. Né? Moisés, pega teu cajado e joga no chão, e o cajado vira uma serpente. Coloca a tua mão dentro da tua túnica. Ele coloca, agora tira, e a mão está leprosa. Aí coloca de novo, tira, e a mão está sarada. O que significa isso? Né? Moisés, ele foi chamado por Deus nesse ponto. Aí depois de 80 anos da vida dele, ele é chamado por Deus para finalmente exercer o ministério que Deus tinha separado para ele. Depois de ser chamado por Deus, Moisés vai ao faraó e anuncia as pragas, desde a primeira até a última, que foi ali, não diria um sacrifício, mas o juízo que Deus trouxe sobre o povo ali, levando os primogênitos deles. Né? Moisés, ele recebe a autoridade do alto para realizar vários milagres e prodígios e trazer o juízo de Deus sobre o povo do Egito. E a partir desses sinais é que o povo entende que Deus estava com ele, que Deus estava com Moisés, que Deus estava também com o povo, e que Moisés ele tinha uma certa autoridade profética, espiritual, semelhante à dos patriarcas, ou maior do que a dos patriarcas. Então, o povo vendo aquilo ali, o povo entende que Moisés foi separado por Deus para guiá-los até a terra prometida. Quando finalmente o povo sai do Egito para cultuar a Deus no deserto e para depois ir para a terra prometida, Deus ele leva Moisés para o monte para receber as tábuas dali. Aí vocês estão vendo a imagem aí, né, de 2 tábuas com várias inscrições em hebraico. E essa cena é muito interessante porque literalmente aquelas tábuas foram escritas com o dedo de Deus. Uma metáfora que ele foi escrito pelo próprio Deus. Deus escreveu aquelas tábuas. Então Moisés ali, ele estabelece um princípio muito interessante, que é o princípio da revelação de Deus. É a primeira vez que Deus se revela de maneira escrita na história. Então essa lei deveria servir de lei espiritual, lei política para todo o povo. E para todo sempre, até pelo menos a vinda de Jesus, aquelas leis que são um conjunto de princípios deveriam ser seguidas. E depois de Jesus também, porque os 10 mandamentos são um conjunto de princípios, não são leis cerimoniais. Né? Então,
o povo peca, né? E Deus condena o povo a passar 40 anos vagando no deserto até chegar à terra prometida. Então o que acontece? Moisés passa mais 40 anos da vida dele guiando o povo no deserto. E durante esses 40 anos várias coisas acontecem. Muitas pessoas morrem pela justiça de Deus, Moisés intercede pelo povo, enfim, cai o maná do céu, muitas coisas acontecem e Deus usa poderosamente Moisés para guiar o povo até a terra prometida. Mas, como nem tudo são flores, Moisés ele peca uma vez. Enquanto o povo está pedindo água para ele, Deus dá a ordem, vá lá, aquela pedra, pegue o teu cajado, fale com aquela pedra e a pedra vai devolver água para você. Então Moisés ele vai, só que com raiva ele bate, né, 2 cajadadas na pedra e a pedra devolve a água para ele, a rocha de Meribá. Então, quando Moisés ele desobedece a ordem de Deus, Deus fala assim para Moisés: olha, você não vai entrar na terra prometida, você não vai chegar a ver de perto ela, você não vai chegar a entrar na terra prometida. Você vai morrer antes de entrar. Eu vou levantar outra pessoa para te suceder na conquista da terra prometida. Então Moisés ele morre alguns anos antes da chegada do povo na terra prometida, mas ele passa esses 40 anos finais da vida dele levando o povo dele pelo Egito, ok? Então isso é um resumo da história de Moisés. No próximo vídeo nós vamos tratar mais profundamente sobre essas características e sobre esse tempo que Moisés passou durante 40 anos no deserto e qual foi a importância desse tempo. Em primeiro lugar, vamos aqui a algumas características marcantes de Moisés. Algumas características que nós podemos dizer e apontar que ele realmente era um profeta. Mas por que Moisés era um profeta? Talvez venha a pergunta à sua mente, né? Por que nós devemos confiar nesse Moisés, no que ele escreveu? Como é que eu posso ter certeza que ele é de fato um homem levantado por Deus e que nós devemos seguir os escritos dele e devemos entender, compreender e entender que o que ele escreveu foi de fato inspirado pelo Espírito Santo? Vamos lá. Primeiro, Moisés ele foi o autor do Pentateuco. O que significa isso? Significa que aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quem escreveu foi Moisés. Embora muitos céticos eles questionem isso, alguns dizem aí que na verdade o Pentateuco não foi escrito por Moisés, foi escrito depois do período do exílio na Babilônia. Não existem evidências claras que suportem essa teoria. Não existe nada na história dizendo que esse livro foi escrito depois do período babilônico. Muito pelo contrário, o estilo literário desses livros, a forma como ele descreve o cenário, o mundo na época é extremamente preciso. Então, entende-se que ele realmente escreveu nessa época. Então, Moisés, por ter todo aquele conhecimento intelectual dele, que ele adquiriu no Egito, ele trouxe esse conhecimento intelectual e usou para escrever o Pentateuco. Então, podemos dizer com certeza que Moisés ele é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu quero dizer um ponto aqui que nós tratamos na semana passada. Nós dissemos que o profeta bíblico, os profetas bíblicos, eles geralmente escreviam escritura, muitos deles escreveram escritura. Eles tinham a autoridade de Deus e eram inspirados pelo Espírito Santo para escrever escritura. E Moisés ele foi o primeiro deles a fazer isso. Ele foi o primeiro. Ele recebeu uma parte das escrituras do céu e ele escreveu as outras partes. Então, o Espírito Santo iluminou e inspirou Moisés para que ele escrevesse a escritura e lançasse várias bases teológicas e doutrinárias que são de enorme importância para nós hoje. Segundo ponto, Moisés ele realizava milagres e prodígios. Isso inclui aqueles milagres da justiça de Deus, né? E o juízo que Deus trouxe. Eu estou colocando tudo num pacote só aqui. A justiça que Deus trouxe contra o povo do Egito e também, muitas vezes, contra o povo de Israel. Então, um profeta, se ele vem de fato da parte de Deus,
ele deveria, à luz da época, ele deveria trazer vários milagres e prodígios, e ele trouxe. E a Bíblia dá os indícios desses milagres. Você percebe quando Moisés ele vai abrir o mar vermelho, por exemplo, Deus diz, estende o teu cajado, e ele vai, estende o cajado, dá ordem e o mar se abre. Ele vai na rocha, apesar de desobedecer a ordem de Deus, a coisa acontece. Então ele recebeu autoridade da parte de Deus para realizar milagres e prodígios. Essa era uma marca distintiva dos profetas. Diferentemente dos falsos profetas, Moisés ele não manipulava o povo. Moisés ele era de fato usado por Deus. Os milagres que Moisés realizou através do Espírito Santo não foram milagres inventados, não foram milagres forjados, foram milagres verdadeiros. Uma das coisas interessantes que Moisés estabelece aqui é o teor político-religioso dos profetas. Quando você passa por toda a Bíblia, você percebe que muitos profetas eles tinham uma certa influência política muito forte, e aqui ele tinha. Ele era, de fato, um legislador político-religioso. Vale a pena lembrar que naquela época não havia distinção entre igreja, como existe hoje, igreja e Estado, e religião e reino. Tanto no Egito Antigo, o faraó era considerado a encarnação de um dos seus deuses, e também não era diferente no mundo judaico. Moisés, durante o deserto ali, as leis, tudo saúde, religião, política, era tudo um apanhado só. E Moisés ele atuava como um legislador político-religioso. Ele era líder político do povo, ele julgava as causas, seja assassinato, roubo. Você pode ver que ele redigiu várias leis falando sobre esse assunto, e ele também era o líder espiritual do povo de Israel. Lá em Deuteronômio é um grande discurso, um grande sermão que Moisés faz para o povo de Israel, exortando o povo, falando, vocês pecaram nesse ponto, agora façam isso, isso e isso. Então ele está pastoreando de maneira espiritual o coração do povo de Israel. Então, para aquela época, um líder político também poderia ser um líder religioso. E quem é que segue esse padrão depois? Bom, Samuel segue esse padrão. O profeta Samuel, ele era juiz, ele era sacerdote e ele era profeta também. Depois o povo peca e aí começam a separar ali, embora não seja uma separação grande, o líder estadista, o líder político já não era o mesmo líder religioso. Uma das características mais marcantes de Moisés é que ele foi o primeiro a ouvir, de fato, o que os estudiosos consideram como o nome de Deus, que é o nome Yahvé. Pela primeira vez, Moisés ouve, foi o primeiro em toda a história da humanidade a ouvir esse nome. Ali em Êxodo 3, quando Deus diz para ele, eu sou o que sou. Vamos a esse texto examinar com mais cuidado. Moisés perguntou, está lá em Êxodo 3, de 13 a 14. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. E esse nome, eu sou, na Bíblia, Yahvé, ele tem uma maneira verbal no hebraico que ele indica os tempos passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Então ele denota que quem tem esse nome é uma pessoa que é atemporal, que está fora do tempo, que é eterno, que vai sempre existir e que sempre esteve ali. Então, quando Deus revela pela primeira vez o nome dele para Moisés, e Moisés leva isso para o povo então pode compreender que quem se revelou ali, de fato, a Moisés foi o próprio Deus. Então, Moisés, através de Moisés, Deus, revela o nome dele e Moisés estabelece as regras, vamos dizer assim, gramaticais para o nome de Deus, que foram cruciais depois para o nosso desenvolvimento teológico e para o desenvolvimento da religião judaica, do judaísmo. Voltando aos nossos pontos aqui.
além de ter sido o primeiro a ouvir o nome de Deus de maneira audível e redigir, né, que nome era esse, Moisés ele falava face a face com Deus. E isso é interessante. Nós temos alguns relatos bíblicos que falam sobre isso. Temos um relato onde Moisés ele pede para ver a glória de Deus, pede para ver a face de Deus e Deus não deixa. Mas depois Deus disse que fala com Moisés face a face como se fosse um amigo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus ele falava de uma maneira mais direta com Moisés do que falava com os outros profetas. Então existe aqui uma diferença crucial entre Moisés e os outros profetas. Os outros profetas tinham sonhos, tinham visões, ouviam de forma marcante às vezes a voz de Deus, tinham sonhos enigmáticos e eles tinham que até depois receber uma interpretação desses sonhos da parte de Deus. Mas com Moisés, Deus falava de maneira clara. Você pode examinar vários outros profetas das Escrituras, você vai ver sempre que tem parábolas, que tem enigmas, tem poesias, Deus falando com o povo e tem figuras de linguagem, mas com Moisés a coisa era clara e objetiva, porque Deus entendia que Moisés era seu amigo. E isso é uma característica muito marcante mesmo. Entender que havia um profeta que era tão próximo de Deus, que era considerado amigo de Deus. Vale a pena lembrar que, como nós vimos na aula passada, o Espírito Santo não habitava em todos os profetas. Em todo o povo. Então a intimidade que um profeta tinha com Deus era diferente da intimidade que o povo tinha com Deus. Então vamos aqui observar o texto onde Deus fala isso sobre Moisés. Vamos observar aqui. Lá em Números capítulo 12, versos de 6 a 8. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram em criticar o meu servo Moisés? Esse texto aqui foi uma ocasião onde Miriam e Arão começam a murmurar contra Moisés por ele ter casado com outra pessoa, não lembro a história agora ao certo. Mas eles começam a murmurar contra Moisés. Então Deus ele interfere e fala isso. Eu falo com Moisés face a face, como se fosse um amigo. Eu não falo com ele por enigmas e qualquer outra coisa. Eu falo com ele de maneira clara e objetiva. Tamanha era a intimidade que Deus tinha com Moisés. Então, Moisés ele foi uma figura muito importante para todos os profetas que vieram depois dele, principalmente por causa disso. Porque, diferentemente dos outros profetas, Deus falava com Moisés de maneira clara e objetiva. Voltando aqui ao nosso slide anterior, vamos tratar dos próximos pontos agora. Então, outra coisa aqui. Falamos aqui que Moisés falava face a face com Deus. E agora vamos para outro ponto que é uma sequência lógica do que a gente viu até agora. Moisés ele lançou as bases da teologia bíblica. Ele foi o pioneiro na teologia, na verdade. Eu posso dizer até que Moisés ele foi o primeiro teólogo judeu. Ele era um erudito e ele estabeleceu as bases de interpretação bíblica que nós hoje seguimos. Nós, como cristãos, entendemos que a Escritura é inspirada por Deus. Nós entendemos que Deus revelou as suas Escrituras aos seus servos que documentaram esses escritos. E nós hoje possuímos eles e usamos eles como regras de fé e prática. Nós entendemos que Deus revela a sua vontade através das Escrituras. Nós entendemos que Deus ele se revelou na história e essas pessoas a quem Deus se revelou na história poderiam documentar essas Escrituras. E Moisés foi que estabeleceu tudo isso. Antes de Moisés não tinha isso. Então pense que na época de Moisés não tinha escritura. Não havia um profeta que tinha escrito alguma coisa. Ele foi o primeiro a fazer isso. Então ele lançou as bases da interpretação bíblica básica. Pense aí que Einstein foi o pai da física moderna. E tantos outros foram pais de várias coisas, de várias disciplinas de estudo.
Dizem aí que Freud foi um dos pais da psicologia, né? Embora ele seja muito criticado, tem muitas coisas boas que pode se retirar. Ele de fato trouxe muitos avanços para a área da saúde mental. Tem aí os pais da medicina, tem os pais da tecnologia, né? A minha área, por exemplo, dizem que um cara chamado Alan Turing, na história, lá na Segunda Guerra Mundial, fez um dos primeiros computadores elétricos, eletrônicos, mediante um cenário de guerra. Então ele pode se dizer que ele é o pai da ciência da computação, que é a minha área de estudo. Então Moisés ele é um desses. Ele foi o que deu o pontapé inicial para a teologia bíblica. E os princípios estabelecidos por ele são de extrema importância para se fazer teologia e para interpretar a Bíblia. Se nós fugirmos do que Moisés estabeleceu para a interpretação bíblica, para a elaboração de doutrinas, para o entendimento da revelação da parte de Deus, nós podemos cair em muitos erros teológicos. Então Moisés estabeleceu um princípio muito interessante. Ele entende que a revelação da parte de Deus vem do alto. Deus se revela para o ser humano. E ele, Moisés, tinha a tarefa de documentar o que Deus revelou para ele e passar para o povo. Então, dessa maneira, nós, hoje, entendemos que a Bíblia foi revelada do alto para os seus servos e eles documentaram. Algumas partes da Bíblia foram resultados de um estudo guiado pelo Espírito Santo também, e outras partes da Bíblia foram resultado de revelações proféticas e de visões que aqueles homens tiveram e documentaram. Então Moisés ele lançou as bases para a interpretação básica da Bíblia. Bases teológicas que os profetas depois dele usaram, bases teológicas que os apóstolos e que Jesus utilizou, bases teológicas que os grandes teólogos da história do cristianismo usam até hoje. Existem muitos teólogos que fugiram dessas bases estabelecidas por Moisés e seguiram por caminhos estranhos. Você pode pesquisar aí sobre teologia liberal. São teólogos que negam a inerrância das Escrituras, são teólogos que negam os milagres. Todos eles discordam de Moisés em vários princípios. Eles não entendem que Deus, de alguma maneira, se revelou de maneira miraculosa do alto. Eles anotaram ali e aquilo ali é inerrante. Eles não conseguem entender isso. Então, quando a gente foge do que Moisés ensinou e do que Moisés passou para o seu povo, nós caímos em um terreno muito complicado, que é recheado de heresias e que pode trazer sérios problemas para a igreja. Então, Moisés estabeleceu as regras básicas até mesmo para a igreja. Então, as regras de interpretação bíblica que ele fez foram seguidas pelos profetas, por muitos reis, pelos apóstolos e devemos seguir até hoje. E mais, digo mais, no contexto de teologia bíblica, também fala no contexto de história da redenção. Aquela história que Deus traçou na eternidade para salvar o seu povo, o precursor dessa história foi Moisés. Quem lançou as bases também foi Moisés. Moisés escreveu sobre a criação, sobre a queda, sobre diversas outras coisas, sobre o dilúvio. Moisés escreveu sobre ali os milagres e as maravilhas que aconteceram, que Deus fez no Egito para trazer eles de fora do Egito e levar para a Terra Prometida. Sem isso, não existiria evangelho. Moisés, posso chamar que ele é um pregador do chamado que nós chamamos de proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É um evangelho recém-nascido, é um evangelho que ainda está se desenvolvendo. Deus ainda está se revelando e mostrando aos poucos. Então entendemos que os escritos de Moisés são o princípio do evangelho que nós entendemos hoje. Não tem como entender o evangelho sem entender quem era Moisés, qual foi a sua importância e por que é importante entender ele para entender o evangelho. O próprio Jesus fala que Moisés fala dele nas escrituras. Então, vamos tratar Moisés com o devido respeito, com o devido carinho. Agora, é claro, nós entendemos que a partir de Jesus Cristo, as leis cerimoniais e sacrifícios e muitas outras coisas, e guardar sábado, essas coisas não são mais necessárias. Mas isso não quer dizer que perdeu a sua validade a lei, ou nós não devemos tirar muitos ensinamentos da época e entender o que foi escrito à luz do contexto da época. Então Moisés ele teve essa extrema importância. E não somente isso, Moisés ele lançou as bases da teologia profética.
todas aquelas bases que nós estudamos na semana passada sobre como era o profeta bíblico, quem estabeleceu esses princípios foi Moisés. Sabia disso? Foi Moisés que estabeleceu princípios bíblicos sobre como deveria se portar um profeta. Então Moisés fala sobre, olha, se um profeta vier para você realizar um prodígio, mas pedir para seguir os outros deuses, não é um profeta do Senhor. Então ele estabeleceu vários princípios bíblicos, teológicos, que deveriam ser seguidos pelos profetas. Era como se ele estivesse dizendo assim, olha só, se um profeta não escreveu, não seguiu o que eu estou escrevendo, ele não é um profeta do Senhor. Então veja a autoridade que Moisés tinha da parte de Deus. Deus deu a autoridade para ele, e ele usou essa autoridade para estabelecer como um profeta deveria se portar diante de Deus. Então o exemplo dele, os milagres que ele viveu, os milagres que ele documentou, a forma como Deus se revelou para ele, tudo isso serviu de base no futuro para que os profetas pudessem de fato entender o que o Senhor queria deles e pudessem entender que profeta está tentando enganar, se esse profeta está falando o que é correto, se esse profeta está falando o que é bíblico. Tudo isso foi Moisés quem estabeleceu. Então podemos dizer então que Moisés ele foi o primeiro dos profetas, não somente isso, mas ele foi o maior dos profetas. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos os profetas do Senhor, seguiram os princípios que foram estabelecidos por Moisés. Então é por isso que Moisés é uma figura muito importante, porque ele remete ao princípio de todas as coisas, né? Até quando nós lemos Gênesis, nós lemos ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. E nós podemos aplicar esse texto onde está escrito no princípio, nós podemos aplicar a Moisés e a todas as coisas que ele escreveu. Era tudo princípio. Moisés estava estabelecendo os princípios básicos sobre como Deus se revela na humanidade. E como eu posso estudar a forma como Deus se revelou na humanidade. Então nós lemos o que Deus e como nós devemos tratar a revelação que foi escrita por homens ao decorrer da história. Então nós entendemos o que Deus escreveu, nós adquirimos e entendemos que aquilo ali é inerrante e nós tratamos aquilo ali da mesma forma carinhosa que Moisés tratava as tábuas que Deus escreveu para ele. Então Moisés ele foi o princípio de tudo, da Bíblia. Ele foi o princípio da teologia, ele foi o princípio dos profetas, ele foi o princípio dos juízes, ele foi o princípio da religião judaica. Todas as regras da religião do judaísmo antigo, quem estabeleceu foi Moisés, mediante a revelação da parte de Deus. As leis cerimoniais, as leis dos sacerdotes, as leis das ofertas, as cidades refúgio, como o templo deveria ser construído, como deveria ser o tabernáculo, a arca da aliança, e todos esses detalhes que foram de extrema importância para o povo de Israel e para a sua igreja também. Então lembre-se, Moisés, o princípio de todas as coisas. Sempre que você tiver uma dúvida como você deve tratar a Deus, o seu relacionamento com Deus, você pode ir para o princípio de todas as coisas. Volte no Gênesis, volte ali e ver como Moisés se relacionava com Deus, e hoje você pode de fato se relacionar até mesmo, não diria que é uma maneira igual, mas de uma maneira muito profunda com Deus. E você pode ter uma intimidade muito boa com Deus também. Então se você quer entender como alguém era íntimo de Deus, vá para Moisés que você vai perceber muitas coisas. E podemos aplicar isso na vida prática da igreja também. A partir de Moisés nós podemos entender como orar. A partir de Moisés nós podemos entender como podemos ler as Escrituras. A partir de Moisés nós podemos entender o que é pecado, o que não é pecado. A partir de Moisés nós podemos entender como devemos nos portar em relação ao próximo também. Ele fala sobre as leis, como eu devo me tratar com o próximo também e como eu devo me tratar com Deus. Todos esses princípios bíblicos e teológicos Moisés estabeleceu e eles são de enorme riqueza para o povo de Deus, para a igreja, hoje também. Vamos entender e tratar ele com o respeito que ele deve ser tratado. Amém, igreja? Bom, essa foi mais uma aula, o título foi Moisés, o maior dos profetas. Semana que vem teremos a parte 2 desse estudo. Então como será?
Aqui eu fiz uma breve introdução sobre a figura de Moisés e a sua importância para a história da religião judaica e para a história do cristianismo. Então, semana que vem nós vamos nos aprofundar em outras histórias de Moisés. Nós vamos aprofundar na história em si de Moisés, nos milagres que ele realizou e nas peculiaridades desses milagres, dessas histórias e desses textos. Então, aqui foi a introdução. Domingo que vem, um estudo mais profundo sobre a história de Moisés de fato. Aqui eu fiz apenas um resumo. Então, igreja, muito obrigado por assistir esse vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal. E compartilhe entre os amigos, entre os seus irmãos, seja quem for. Leve o evangelho, leve esse proto-evangelho que eu falei aqui para vocês. E também, façam culto doméstico. Não se preocupem, não fiquem ansiosos. Deus está no controle dessa pandemia, assim como ele estava no controle na história de Moisés. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e vai nos ajudar a passar por esse período para estudar a história da humanidade que é tão difícil. Lembre-se de fazer culto doméstico, de orar com sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com seus irmãos, seja quem for. Então continuem sendo igreja em casa. Tá? Medite no que nós estudamos hoje, se aprofunde na figura de Moisés, procure mais material. Eu vou deixar para vocês aqui um link para baixar de um artigo que eu escrevi sobre esse estudo de hoje. Vocês podem ler, vocês podem se relembrar, façam anotações, enfim. Examinem e sejam mais profundos, vão mais a fundo nas Escrituras e na Palavra de Deus. Amém?